questão diz o seguinte. Ó, mais uma vez eu digo para vocês, eu consegui aqui umas questões muito boas, conceituais, tá? Observa, ó. A banca é a associação, a banca é a associação dos municípios do Alto Uruguai Catarinense. Bom, a prova é também na prefeitura de Jatobá, não, Jaborá. Isso aqui é para operador de máquinas agrícolas. Então essa questão aqui é de ensino médio, tá? Quer dizer, operador de máquinas agrícolas é ensino médio. Bom, já foi esse ano, 2025. Então essa questão é nova, tá? 2025. Olha o que ele diz. Julgue as seguintes afirmativas sobre figuras planas, ok? Aí, sobre figuras planas, o que ele diz? Primeiro item aqui, ó. Primeiro item. Primeiro item aqui, ó. O perímetro do quadrado é dado pela fórmula P igual a 4 vezes L, onde L é o comprimento de um dos lados desse quadrado. Então, ele está perguntando se isso é verdadeiro ou falso, tá? Bem, eu vou usar essas questões para dar a aula. São 4 questões assim e 5 questões para resolver. Então, eu vou usar essas questões, essas 4 primeiras, para justificar o conteúdo. Cara, quando eu vi essas questões, eu achei maravilhoso, porque são questões conceituais que eu vou usar para explicar o assunto. Tá? Então, por exemplo, perímetro do quadrado é justamente perímetro. Ó, o perímetro é, no caso do quadrado, é lado, mais lado, mais lado, mais lado. Então, o perímetro vai ser 4 vezes L. Tá? Isso é fato. Então, não tem o que pensar. Então, a primeira questão aqui, ó, verdadeira. Bom? Verdade. Vamos para o segundo. Segunda afirmativa. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados, tá? Eu tenho um quadrado, todos os lados são iguais, e eu somo esses lados, dá o perímetro, ok? A questão 2 diz o seguinte, a questão 2, a afirmativa 2, você vai julgar se é verdadeiro ou falso. A área do triângulo, ó, o que ele quer, a área do triângulo retângulo é dada pela fórmula b ao quadrado, ou, desculpa, a é igual a b vezes h dividido para 2. Isso é um fato. Qualquer triângulo, não importa se ele é retângulo, qualquer triângulo, a área dele vai ser dada pela base vezes a altura, tá? Vou dar um exemplo aqui. O triângulo específico que ele está dizendo aí é um triângulo retângulo, que é esse aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui. Então ele diz que se eu tenho aqui uma base e eu tenho aqui a altura, essa área que ele está buscando, que é o nosso objetivo aqui dessa aula, área e volume, vai ser dado por base vezes altura dividido para 2. De fato, essa é a fórmula. Então, nesse caso aqui especificamente, a 2 também está correta. Ok? Vou apagar aqui, porque o espaço aqui é bem pequenininho. Ok? Vamos para a terceira afirmativa. A terceira afirmativa é o seguinte. A área do círculo é dado pela fórmula. Está aqui a fórmula. 2 vezes π vezes r. Observe que esse x aqui não é um x de incógnita, não. Esse x aí é um x de multiplicação, tá bom? Então, e aí eu estou pegando a questão do jeito que estava na prova dos caras, tá bom? Eu não estou mudando. Então, a área do círculo é dada pela fórmula. A área é igual a 2 vezes π vezes raio. Cara, 2 vezes π vezes raio não é, de forma nenhuma, a área do círculo. Isso aí é o comprimento da circunferência, tá? 2πr, ok? Então, vamos lá. Nesse caso, essa fórmula está errada. Marilene, e como é a fórmula da área do círculo? A área do círculo vai ser 2, ou não é nem 2, é πr quadrado. Essa é a fórmula da área do círculo. Então, para você que está aí assistindo essa aula, deve estar se perguntando assim, ó, Marileno, essa aula, essa área do círculo, ela é dada por πr quadrado. Aí não é a área do círculo, é o comprimento da circunferência, né? Primeiro, vamos lá. Circunferência não tem área, tá? Circunferência é a linha ao redor do círculo. Vamos lá, círculo e circunferência são duas coisas completamente diferentes. Círculo é tudo que tem dentro da figura, tá? Círculo. Circunferência é só a linha em volta do círculo, tá? Então, nesse caso aí, a questão é falsa. Marilene, por que é falsa? Porque essa fórmula aqui
é o do comprimento da circunferência, não é o da área. O da área é essa daqui, ó, que eu acabei de fazer aqui embaixo, ok? Dito isso, a terceira é falsa. Vou apagar aqui porque o espaço é pequeno. E a nossa última afirmativa, afirmativa 4, diz: a área do retângulo, seja lá que retângulo for, é dado por isso aqui, ó, L vezes H. No caso, esse L é lateral, ou pode ser o lado, vezes o H de altura. Aí ele coloca aqui, onde L é a base, aqui, bem do ladinho aqui, ó, onde L é a base e H é a altura. Então, Marilena, essa fórmula está correta? Está correta. O que a gente aprende na escola geralmente é assim, ó, a área vai ser a base vezes a altura. Geralmente são essas fórmulas aqui. Mas aqui ele especificou, ó, o L é a base, então você não pode entrar com recurso com essa questão, porque você não sabe quem é L, ele está dizendo que L é a base, e H é a altura, está bem aqui no cantinho, ó, do retângulo. Então, essa fórmula também está correta, então aqui a nossa alternativa 4 é verdadeira. Nesse caso, a gente tem aqui, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, e a terceira é falsa, e a quarta é verdadeira. Então, as verdadeiras é 1, 2 e 4. Observe que o que ele quer é a verdadeira. Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta. Ok? Então, as corretas é 1, 2 e 4. E no nosso caso aqui, ó, o gabarito, chegamos aqui no gabarito, letra A de... Não, letra A não. Tô ficando é doido. 1, 2 e 4 é letra C. Então, o gabarito aqui, ó, é letra C. A geometria é uma área fundamental da matemática que estuda as propriedades e as relações das formas e espaço, ou no espaço. Ela abrange o entendimento de formas planas, como triângulos, quadrados e círculos, e formas especiais, como cubos, cilindros e esferas. Aí, assinale as afirmativas abaixo sobre geometria. Formas planas e espaciais, ângulos, áreas, perímetros e volume. Beleza. Vamos para as 4 observações que ele fez aí. Então, as 4, vamos lá. A primeira diz o seguinte: o volume do cilindro, ó, o volume do cilindro é dado pela fórmula, que o volume, π vezes r quadrado vezes h. Observe que aqui a multiplicação, ele já não colocou um x, ó. A multiplicação aqui já é um pontinho, tá? Aqui, ó, entre, bem aqui assim, opa, deixa eu apagar aqui, pegar uma canetinha. Ó, meu Deus, aqui, ó, entre um e outro não é mais um x, ó. Ele já colocou um ponto. Então isso é importante. Por quê? Porque é uma variação. Como eles representam essa multiplicação, pode ser com x, que é lá das antigas, ou com um ponto, ou sem ponto, que ele poderia ter colocado assim, ó, πr quadrado h, sem nada entre eles. Se ele coloca πrh, pode ser, professor? Lógico, lógico, pode ser desse. Eu, Marileno, em sala de aula, eu faço assim, eu não coloco esse ponto, tá? Então vamos lá. A pergunta é, a pergunta não, desculpa. A afirmativa do cara é que o volume do cilindro, aí está aqui o cilindro, ó, vou fazer um cilindro aqui rápido, só para a gente entender o esquema. O volume do cilindro. Ele está dizendo que o volume desse cara, o que vai caber aqui dentro, é calculado por isso aqui, π vezes r ao quadrado vezes h. Aí ele explica, onde r é o raio, e o raio da base, né? E h é a altura do cilindro. Está correto. Primeira questão, verdadeira. Primeira questão não, primeira afirmativa aí, verdadeira, sem crise, sem problema nenhum. Ok? Vamos para a próxima. A questão 2, a afirmativa 2 diz: a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 360 graus. Cara, isso aqui é prego batido e ponta virada. Todo mundo sabe que isso aqui é falso. Calma aí, mano. Todo mundo não. Calma aí. Eu não sabia disso aí não, pois está sabendo agora. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Isso na geometria plana. A gente está estudando geometria plana, ou seja, a geometria no plano. Se você, por exemplo, desenhar um triângulo, vou dar um exemplo aqui. Se você desenhar um triângulo na superfície de uma esfera, a soma desses ângulos não será 180, será maior. Se você desenhar um triângulo, por exemplo, na superfície de um sino de igreja,
a soma vai ser menor. Por quê? Porque isso ali não são planos. Aí a gente está estudando geometria hiperbólica, que a gente só vê isso na faculdade e se for um professor muito bom para dar essa disciplina. No nosso caso de ensino médio, a gente vai estudar só geometria plana, e na geometria plana a gente tem isso aqui, ó. Se eu tenho um triângulo qualquer, A, B e C, a soma desses caras, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, isso tem que dar 180 graus na geometria plana. Não tem dúvida disso, prego batido e ponta virada. Então, ele dizer que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 360 é falso. O que é 360 é a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero. Se você tiver um quadrilátero, aí sim. Bom, explicado sobre soma dos ângulos internos, eu vou apagar aqui porque nosso espaço é pouco, e vamos para a terceira afirmativa. Ele diz sobre o perímetro. Olha o perímetro. O perímetro do círculo é dado pela fórmula par. Marileno, o círculo tem perímetro? Tem. O círculo do perímetro é o comprimento da circunferência. Se eu tivesse elaborado essa questão, eu tinha colocado o perímetro do círculo, que é dado pelo comprimento da circunferência que o envolve, é dado pelo perímetro igual a 2πr. Está correto? Absolutamente correto. Tá? Observe que na questão 2, ele chamava essa mesma fórmula de área. E é falso. E eu dizia lá, olha, essa aqui não é a área, essa aqui é o comprimento do círculo, ou o comprimento da circunferência que envolve o círculo. Então, nesse caso, qualquer círculo tem o seu perímetro, e o perímetro dele é dado por 2πr. Lembrando que π é uma constante, 3,14, 15, aí vai, e o r é o raio. Dito isso, vamos para cá. Verdadeiro, tá bom? E a nossa última afirmativa diz o seguinte: a área do trapézio, olha aí, trabalhou agora a área de um trapézio. A área do trapézio é calculada pela fórmula B maiúsculo mais B minúsculo no parêntese, vezes a altura, dividido para 2. Marileno, o que é isso? É o alfabeto aí? É uma palavra? É isso aí? Não, isso aqui não é uma palavra, isso aqui é a fórmula da área do trapézio. Então, vamos lá. O que é o trapézio, Marileno? É uma figura que ela tem dois lados paralelos e dois que não são paralelos, que a gente chama de aqui, ó, concorrentes. Esses caras aqui. Eles são concorrentes aqui em algum ponto aqui, ó, tá? Essas linhas azuis aí são as linhas que fazem base dos dois lados do trapézio. Então, o trapézio é uma figura desse tipo aí. Tem alguns tipos de trapézio, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas a base, esse B maiúsculo que ele está colocando, é esse B que fica aqui, é esse tamanho aqui, ó. Deixa eu baixar um pouco mais essa figura. Aqui, ó. O B maior é esse cara aqui. Esse B minúsculo, dentro do parênteses, é esse tamanhozinho aqui, ó, dessa base aqui, ó. Ok? E esse H é a altura do triângulo. Geralmente os caras colocam a altura aqui fora, ou eles colocam aqui dentro, ó. Então não faz diferença, tá bom? Tanto faz. Posso colocar aqui dentro, posso colocar aqui fora. Então se você tiver base maior, base menor e altura, você soma a base maior com a base menor, e o resultado disso você multiplica por H e divide para 2. Isso é prego batido, ponta virada, tudo lindo. E ele diz aqui, ó, onde B e C são as bases, ou seja, uma maior e uma menor, e H é a altura. Lembrando que o B maiúsculo e o B minúsculo é só para você fazer uma diferenciação do tamanho maior do tamanho menor. Nesse caso aqui, ele não considera retângulo, porque tem ângulos aqui que são fora de 90 graus. Para ser retângulo, esse ângulo que eu estou pintando aqui teria que ser 90 graus, e nesse caso não é, né? Ele é um agudo. Visivelmente é um ângulo agudo. Então, com isso, a nossa fórmula aplicada aqui, a fórmula dada aqui na afirmativa 4, também é verdadeira. Ok? Então, a gente tem agora, pessoal, vou apagar aqui, as verdadeiras 1, 3 e 4. Pergunta, qual delas são afirmativas? Letra A, apenas as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. Presente. Então, está aqui. Gabarito aqui, letra A de amor. Show? Assinale a alternativa correta acerca das afirmações a seguir. Outra coisa, comissão, essa daqui é a banca. Comissão Permanente de Concurso da Universidade Estadual da Paraíba. Aqui foi para a Prefeitura de Nazarezinho. A questão para motorista, tá bom? Aí depende, eu não sei se motorista é nível médio
o nível fundamental. Acho que depende da banca e eu não vi se tinha lá, se era médio ou fundamental. Eu acho que é fundamental, não tenho certeza. Bom, diz o seguinte, primeira afirmativa, do mesmo jeito, ó. A gente trabalhou na outra, perímetro, área, volume, tá? Ângulos. Aqui a gente vai trabalhar também esses mesmos conceitos de geometria plana. Olha aqui. Questão 1, afirmativa 1. O perímetro de um polígono pode ser obtido multiplicando as medidas de todos os seus lados pela quantidade de lados, né? Isso aqui é falso, tá? Marileno, falso? Vou colocar falso. E aí eu vou dizer para vocês por que isso é falso. Vamos lá. Se você tiver um quadrado, os 4 lados vão ser iguais. Então, esse quadrado, você pode dizer que o perímetro é 4 vezes L, como foi lá na primeira questão. Beleza. Já se você tiver um retângulo, que também é um polígono, o lado aqui vai ser B, essa base, vai ser diferente da altura. Então, eu não posso, de forma nenhuma, fazer a multiplicação disso aqui. Marilene, por quê? Porque se você multiplicar isso aqui, você está gerando uma área, não mais o perímetro. Tá? Beleza? Então, acabou. Essa daí é falsa. Tá? Se for um polígono regular, Marilene, o que é um polígono regular? Polígono regular é quando você tem um polígono que todos os seus lados têm a mesma medida. Exemplo, um quadrado. Um exemplo, um triângulo equilátero. Tá? Exemplo, um pentágono. Um pentágono que tem todos os lados iguais. Um hexágono, tá bom? Que tenha todos os lados iguais. Aí você tem essa propriedade. Neste caso, ele falou só polígono. Ele não falou que era um polígono regular. Então, subentende-se que é qualquer polígono. Então, é falso. Ok? Vamos continuar. Afirmativa 2. A área de um quadrado de lado 9 centímetros é 81 centímetros quadrados. Cuidado com as unidades, tá? Observe que ele diz que a área de um quadrado de 9 centímetros, aí vamos aqui, tem um quadrado, aqui ó, quadrado, ok? De 9 centímetros de lado, 9 centímetros aqui, então é 9 centímetros aqui. A área desse cara é 9 vezes 9, que realmente dá 81, isso é verdade. Vamos colocar aqui já a verdade. Só que você tem que tomar cuidado com essas afirmativas, porque ele colocou as unidades. Observe que ele disse que era 9 centímetros e depois ele disse que era 81 centímetros. Então está correto. Cara, já pensou se ele mete aqui 9 metros quadrados, 9 metros de comprimento e bota 81 centímetros quadrados? O valor 81 está correto, mas a unidade está errada. Então seria falso. Nesse caso, bateu a unidade com a unidade. Show, bateu, vamos embora. É só isso e acabou. Um retângulo de dimensões 6 centímetros, 3 centímetros, possui perímetro e área numericamente iguais. Olha o que eu estou dizendo. Ele está dizendo que o perímetro e a área desse retângulo tem perímetro e área são iguais, só que numericamente. Quando ele coloca numericamente, automaticamente, ele não está levando em consideração a unidade. Porque se ele considerar a unidade, nunca vai ser igual. Porque perímetro é linear, área é área. É um espaço ocupado no plano. Então, perímetro e área são diferentes. Por isso que ele coloca numericamente. Marilene, vamos explicar essa questão com mais clareza. Mas é lógico, sem problema nenhum. Vamos para cá. Primeiro, vamos escrever aqui um retângulo. Retângulo qualquer, tá bom? Um retângulo qualquer, ok? Joguei o retângulo. E aí, eu vou colocar os valores. Ele disse que o retângulo tem 6 centímetros de comprimento, então aqui 6 centímetros. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, 6 centímetros e 3 centímetros de altura, né? Pronto. Quem é a área desse cara? A área vai ser base vezes altura. A gente sabe que a área base vezes altura vai ser 6 vezes 3. Então, a área vai ser 18. A área, né? Estou falando de área. Centímetros quadrados. Então, beleza. Ele tem numericamente 18 de área. Se eu calcular o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar 3 mais 6, ou 6 mais 3, aqui, ó. Aqui em cima também é 6 e aqui também é 3. Então, vai ser mais 6 mais 3.
O perímetro aqui vai ser 9 mais 9. Então, o perímetro aqui também será 18. Só que aqui é só centímetro. Observe que a área é centímetro quadrado e o perímetro é só centímetro. Observe que é fato o que ele escreveu. De fato, esse retângulo ele tem 18 de área e 18 de perímetro. Então, é verdade. Não leve em consideração as unidades, ok? A afirmativa 4 diz: o triângulo regular, olha aí, o triângulo regular recebe o nome de triângulo equilátero. Marilena, essa questão aí é massa, ó. Por quê? Porque eu acabei de dizer lá na primeira afirmativa que se for polígonos regulares, a afirmativa 1 estava correta. Se eu tivesse colocado o perímetro de polígonos regulares. Marilena, mas o que significa polígonos regulares? Significa polígonos que têm lados iguais. Aí lá na 4 ele coloca o triângulo retângulo, o triângulo regular é um triângulo equilátero. Aí você diz, opa, professor, calma. Um triângulo regular significa que tem os 3 lados iguais. Confere. Tá aqui ele, ó. Aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Os 3 lados são iguais. Beleza? Então significa que aqui é L, aqui vai ser L e aqui vai ser L. Esse triângulo, ele também tem um nome especial, equilátero. Ó, equilátero. Marilene, o que diabo é equilátero? Vamos lá, para etnomatemática ou etimologia da matemática. Marilene, o que diabo é isso aí? Vai cair nas provas? Provavelmente caia na prova de quem for fazer para professor de matemática, viu, Laudemir? Se liga. Quem for fazer para professor de matemática, a etnomatemática, vai cair uma questão lá e eita diabo, e agora? No caso aqui, a etimologia da palavra. Mas lendo o que é etimologia? É quando eu estudo a origem do que está escrito para representar a figura. Neste caso, eu tenho aqui, ó, equi. Esse equi vem de igualdade. Igualdade significa equilíbrio. Ai, meu Deus, equilíbrio, ok? Então, equi de equilíbrio, aquilo que está igual. E látero, tá? É de lado. Ou seja, eu tenho lados equilibrados, lados iguais, tá? Então, triângulo regular e triângulo equilátero é a mesma coisa. Então, a nossa afirmativa 4 é verdadeira, ok? O círculo, olha aí o que ele está dizendo aqui na questão 5. Ó. O círculo é um polígono, já que é uma figura fechada. Jamais. O círculo não é um polígono, tá? Polígonos são feitos de lados retos. Eu só posso ter um polígono se os lados desse polígono for feitos por segmentos retos. O círculo não é um polígono, tá? Ele é uma curva fechada, tá? O círculo é formado por uma linha curva fechada, que cada ponto dessa linha tem a mesma distância de um ponto central, que é a definição de circunferência. Então, a afirmativa 5 é falsa. Ai, meu Deus, escrevi errado aqui. Falsa, ok? Então, na nossa questão 3, eu vou ter verdades, né? Ó. As afirmativas são a 2, a 3 e a 4, ok? Então, assim, é correto afirmar que a 2, a 3 e a 4 são as verdadeiras. Então, a gente chega no nosso gabarito aqui, ó, letra A. Beleza? Ah, deixa eu falar da banca, né? A banca é exaustos, promotores de evento e consultoria. A prova foi para PM do Espírito Santo, soldado combatente. Eu acho que aqui é nível médio. Né? Soldado, acho que prova para soldado é nível médio. Isso aqui foi em 2011. Bom, ela diz o seguinte. Tiffany escreveu, acho que pronuncia assim, Tiffany escreveu algumas sentenças em seu caderno. A primeira sentença que ela escreveu foi: todo paralelogramo é retângulo. Isso é falso. Marileno, por quê? Porque você precisa saber o que é um paralelogramo e precisa saber o que é um retângulo. Tá? E aí, mais uma vez, a etimologia da palavra. O que é um paralelogramo e o que é um retângulo. Tá? Então, vamos fazer um desenho aqui. O paralelogramo, ele é uma figura de 4 lados que tem os lados inclinados assim, ó. Deixa eu ver se ele fica. Ficou.
E o retângulo, ele é uma figura de 4 lados, mas ela é em pezinho. Vamos lá. Olha o que eu vou escrever aqui, que eu vou fazer não. O retângulo, ele tem os 4 ângulos retos, tá? Os 4 ângulos retos, ok? E os lados opostos paralelos. Por exemplo, se esse lado aqui for o A e esse lado é o B, então eu posso dizer que A é paralelo a B. E se esse lado aqui for o C e esse lado for o D, eu posso dizer que C é paralelo a D. Então isso daqui configura ser um paralelogramo. Mas calma aí, Marlene, essa figura aqui não é um retângulo? Retângulo. Ela é um retângulo. Mas, por ser retângulo, ela tem os 4 lados opostos paralelos. E por ter lados opostos paralelos, ela é um paralelogramo, certo? Mesmo tendo os 4 ângulos de 90 graus, por isso retângulo. A palavra ré, aqui ó, retângulo, significa ré de reto e o final ângulo de ângulo. Eu tenho ângulos retos, beleza? Essa é a que a gente chama de etimologia da palavra retângulo. Por quê? Porque o paralelogramo ele tem ângulos opostos iguais. Por exemplo, esse ângulo que eu estou marcando de azul aqui, ele é o mesmo valor do ângulo que eu estou marcando de azul ali, certo? Vamos supor, se aqui for 30 graus, aquele oposto ali também terá que ser 30 graus, certo? E esse ângulo que eu vou marcar de preto, aqui, ó, nesse cantinho aqui, ele não tem a mesma dimensão de 30 graus, a dimensão dele é diferente, ok? Então, observe, um paralelogramo, ele não pode ser um retângulo, mas o retângulo é um paralelogramo, ok? E, Marilene, o que é um paralelogramo? A única condição para ser um paralelogramo é ter os lados opostos paralelos. Observe, a reta base para me escrever esse lado é a reta base para me escrever esse lado, são paralelas. Então, essas duas linhas pretas que eu fiz, se aqui for a reta A e aqui for a reta B, essas duas retas A é paralela à reta B. Eu vou fazer de azul agora. Essa reta aqui que dá suporte à base, essa reta aqui que dá suporte à base, aqui sendo C e aqui sendo C, essas duas retas são paralelas. Marilene, o que é paralela, pelo amor de Deus? São retas que não se cruzam. Quando eu tenho duas retas que se cruzam, em algum momento do plano, então essas retas não são paralelas, são concorrentes em um ponto comum. Tá? Elas se cruzam, são concorrentes. Mas, quando não se cruzam, então essas duas retas são paralelas. Ok? Questão afirmativa 2. Ele diz, todo quadrado é retângulo. Verdade. 100% verdade. Por quê, Marlene? Porque se você imaginar o quadrado, imagine o quadrado. Olha o quadrado aqui, ó. Ó, aqui o quadrado. Se você observar o quadrado, ele tem esse lado paralelo a esse, ele tem esse lado paralelo a esse, ok? E os ângulos são retos. Na realidade, o quadrado ele é um paralelogramo especial, ou um retângulo especial. Todo retângulo tem lados opostos paralelos e ângulos internos de 90 graus. O quadrado tem essas condições e uma a mais, porque todos os lados são iguais. Então, por ser todos os lados iguais, ele é chamado de quadrado, ok? E quadrado é só um nome, quadrado, só um nome, ok? Então, a primeira aqui é falsa, a segunda é verdadeira e vamos para a terceira. A terceira afirmativa, circunferência é a linha que limita o círculo. Cara, que afirmativa maravilhosa. Chega a dar uma coisa boa quando a gente vê isso aqui. Isso aqui é uma definição maravilhosa. Se tu pegar o livro de Euclides, né? Euclides de Alexandria, não estou falando de Euclides da Cunha, Euclides de Alexandria, se tu pegar lá os elementos de Euclides de Alexandria, se tu pegar isso aí, vai estar dizendo lá, circunferência é uma linha que limita o círculo, ponto, tá? É uma linha fechada, eu acrescentaria isso, é uma linha fechada que limita o círculo. Marileno, e vamos lá. Circunferência. Cara, a palavra circun é de circundar, aquilo que rodeia. Olha a etimologia. Circundar, tá? Ok? Aí eu posso até exemplificar isso com muita clareza para vocês, bem aqui, ó. Ó, aqui o meu círculo, certo? Essa linha preta que eu fiz é o círculo, ou círculo não, a circunferência.
O que tem dentro disso é o círculo. Ó, vou pintar aqui, ó. Ó. Isso que eu estou pintando aqui, ó. Isso que eu estou pintando de vermelho, tudo. O que tem de vermelho e o que tem de preto é o círculo. Observa. Tudo. O preto, a linha preta e o círculo vermelho, tudo isso é o círculo. E a última, a soma, e essa daqui vocês vão saber de cabeça, a soma dos ângulos internos de um triângulo não é 240. Isso é um fato. A soma dos ângulos internos de um triângulo não é 240, é 180 graus. Então, Tiffany escreveu na afirmativa 4 uma falsidade. Ok? Então, Tiffany foi falsa na 1 e na 4. Então, é verdade 2 e 3. Ok? Então, a gente chega aqui no nosso gabarito, letra E. Ó. Não, 2 e 3? Não, o que ele pergunta correto, né? 2 e 3, letra D. Né? 2 e 3, gabarito, letra D de data. Ok? Essa aqui é uma questão que talvez a gente use, a gente já vai usar o conceito das coisas que a gente estudou lá nessas outras questões anteriores. Diz o seguinte, questão 5. É um Instituto de Administração e Tecnologia, assistente administrativo, área de recursos humanos, essa questão é de 2025, tá? Essa questão já é desse ano. Diz o seguinte, uma praça tem um formato de retângulo, vale meu Deus, aqui ó, tem um formato de retângulo com 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. No centro dessa praça há um canteiro circular, olha aí, com raio de 5 metros. Considerando a área ocupada pelo canteiro, qual é a área livre da praça? Marileno, como é a história aí? Isso aqui, o que a gente vai fazer aqui é aplicar duas fórmulas que a gente viu nas questões anteriores. Por isso que eu disse que as questões anteriores eram como se fosse uma explicação para o conteúdo, tá? Então vamos desenhar essa praça. Bom, aqui é a praça. Não, sai daí. Aqui é a praça, ó. Desenhar aqui a praça retangular, ok? E vou desenhar o canteiro. O canteiro é central, tá? O canteiro é central, ok? Vou desenhar o canteiro aqui. Vou desenhar um canteiro aqui, assim. Canteiro central. Pronto. Marileno, o que é que ele te dá? Ele me dá que esse comprimento é de 20 metros. Olha aí. Essa largura aqui, olha meu Deus, essa largura aqui é de 15 metros, beleza? E ele que me dá que o raio da circunferência aqui é 5 metros. Ficou claro para todo mundo? Ó? Um retângulo de 20 por 15, já fiz, o de azul. No centro, há um círculo com raio 5. Fiz o círculo de preto, raio 5. Aí ele pergunta, considerando a área ocupada pelo canteiro, qual é a área livre? Cara, a área livre é o que eu vou pintar aqui de amarelo. Ó. Essa é a área livre, ó, que ele quer. Ó. Essa é a área livre. Ó. Essa é a área livre. Marilene, como é que eu vou fazer isso? Cara, aqui você precisa montar um esquema. Olha o esquema que você vai montar aqui embaixo das opções. Ó, aqui embaixo das opções. A área que ele quer vai ser a área do retângulo todinha menos a área do círculo. Ok? Observe aqui que eu tenho uma área igual a... Aqui, ó, a ideia aqui, ó. A área que ele quer, que é essa área amarela, vai ser a área do retângulo, tirando a área do círculo. Então, vamos fazer separadamente. Qual é a área do retângulo? A gente já aprendeu anteriormente. A área do retângulo é base vezes altura. Então, a área do retângulo vai ser 20 vezes 15. 20 vezes 15. Cara, 20 vezes 15 é tranquilo. 20 vezes 15 dá 300. Marileno, faça a conta? Não, não vou fazer não. 2 vezes 15 é 30. E aumenta um zero, 300. Isso aqui vai ser 300 metros quadrados, tá? 300 metros quadrados. Está aqui no cantinho aqui, ó, 300 metros quadrados. Vou fazer a outra conta. Vou até afastar essa bicha para cá. Deixa eu afastar isso aqui para cá. Para dar um pouco mais de espaço para nós aqui. Pronto. Marilene, qual é a outra conta? A área do círculo. Eu preciso tirar a área do círculo. Marilene, a área do círculo eu não sei quanto é não. Sabe que a gente já estudou na aula, nas questões anteriores. A área do círculo é πr². Marilene, quem é esse π? 3,14. Mas a questão não deu. Mas olhe para as alternativas.
todas as alternativas são números decimais, ó. Então, isso quer dizer que provavelmente você tenha que usar o π valendo 3,14, tá? Marlene, mas ele não disse. E agora? Agora é uma decisão sua. Você precisa colocar para saber se você acha as alternativas. Se você botar só π sem usar o valor 3,14, não tem resultado porque não tem π nas alternativas. Então fique esperto com isso. O cara tem que dar uma de esperto, tá? Então quanto é essa área? Então a área vai ser π, que é 3,14, vezes o raio é 5 ao quadrado. Então a área vai ser 3,14 vezes 5 ao quadrado, é 5 vezes 5 dá 25. Então a área vai ser 25 vezes 3,14. Não vou fazer aqui para a gente ganhar tempo. Dá 78,5 metros quadrados. Então o valor que eu tenho aí na área do círculo é 78,5. Marilene, e eu preciso fazer mais alguma coisa? Preciso fazer isso aqui, ó. Eu tenho que pegar a área do retângulo, que é 300, menos a área do círculo, que é 78,5, e isso vai me dar um total de 221,5 metros quadrados de área livre. Se eu pegar a área todinha do retângulo e retirar o círculo, o que vai ficar é esse amarelo, e esse amarelo é 221,5, e aí a gente chega com muita tranquilidade no nosso gabarito aí, letra A de amor. A nossa questão 6 aqui vai falar sobre cilindro. É do grupo, a prova é do Creative Group, né? A prova é para a Prefeitura de Brasília, auxiliar de serviços gerais, ok? Então dela diz o seguinte aqui pra gente, ó. Um cilindro, vamos pegar aqui, não é nem o amarelo, é o aqui. Um cilindro, não, cara, aqui. Um cilindro reto possui altura de 12 centímetros e raio da base 5 centímetros. O volume do cilindro é de aproximadamente. Esse aproximadamente já te joga para entender o seguinte. Como tem a ver com cilindro, corpos redondos, então provavelmente aqui eu vou ter que ter π igual a 3,14. Marileno, aqui nas alternativas não tem π, então com certeza você usou 3,14. Então vamos lá. Como é o cilindro reto? Significa que o cilindro, ok? Ele está na posição de 90 graus em relação ao chão. Vou fazer o cilindro aqui, ele vai estar aqui na posição de 90 graus em relação ao chão, ok? Então, para isso, o volume desse cilindro, que ele quer o volume, vai ser πr², altura. Isso a gente já viu lá nas questões 1 ou 2, eu não me engano. Bom? Então, o volume vai ser π, 3,14, aqui, ó, vezes o raio. O raio é 5 centímetros ao quadrado, vezes a altura é 12. Com isso, a gente faz todas essas multiplicações. Basta multiplicar. Aqui é simples demais, cara. O volume vai ser, eu vou colocar 3,14 vezes 5 ao quadrado é 25, vezes 12. O volume vai ser, eu vou fazer logo essa multiplicação por completa, tá? Então, essa multiplicação completa, fechadinha, ela vai dar 942 centímetros cúbicos. E aí a gente chega aqui no nosso gabarito, ó, letra C de casa, beleza? Então, é a questão 7, uma questão muito boa, tá? Tem uma conversão de unidade de medida interessante, que diz o seguinte. Uma pessoa deseja, vamos lá, a Fundação de Estudos e Pesquisa Socioeconômica, né? Prefeitura de Brusque, monitor escolar, ensino médio também, tá? Isso aqui também de 2024, prova bem nova aqui, bem recente. Uma pessoa deseja encher um aquário de dimensões 120 centímetros, 50 centímetros e 30 centímetros. E para isso usará uma nova vasilha cilíndrica cuja capacidade é de 20 litros de água. Quantas vezes a pessoa deverá encher a vasilha para completar o aquário com água? Observe que ele dá aqui uma dica. 1 litro significa 1000 centímetros cúbicos, ok? Ou 1000 ml. Bom, Marilene, vamos lá. Isso aí é volume, né? Então, é volume de um prisma. Concordo. Então, isso aqui vai ser o seguinte, ó. Você tem um prisma. Vou desenhar um prisma aqui
bem sutil, só para a gente entender como é que funciona. Aqui eu tenho um prisma. Esse prisma, ele tem as seguintes dimensões: 120 no comprimento, ele tem 50 na largura e ele tem 30 na altura, ok? E ele também diz que é uma vasilha, um cilindro, aqui eu vou colocar o cilindro aqui do lado, vou diminuir isso aqui para poder desenhar o cilindro embaixo, né? Vou colocar aquele menorzinho e eu tenho um cilindro aqui, ó. Tem um cilindro aqui, ok? E nesse cilindro eu não sei as dimensões, mas eu sei que aqui cabe 20 litros de água, ok? Então, Marilene, ele quer saber o seguinte: quantas vezes eu vou colocar esse cilindro com água aqui dentro? Quantas vezes? Isso vai ser quanto? Ora, para isso eu preciso saber qual é o volume de água que cabe no aquário. Marilene, como é que eu faço isso? Cara, nesse caso, o volume basta fazer A vezes B vezes C. Quem é A, quem é B e quem é C? São as dimensões. Eu tenho aqui 120, eu tenho aqui 50 e eu tenho aqui 40. Então são essas dimensões. Basta que eu jogue isso na fórmula. Então eu vou ter que volume vai ser 120 vezes 50 vezes 30. Então o meu volume também eu vou fazer direto, tá? Não vamos discutir muito essa questão. Isso dá 180 mil centímetros cúbicos. E isso é o que vai caber. Marileno, mais 1 litro é 1000 centímetros cúbicos, tá? E o meu aquário cabe 180 mil centímetros cúbicos e o meu cilindro cabe 20 litros. Opa, então vamos lá. Então, 20 litros vezes 1000, 20 litros vezes 1000 vai dar 20 mil centímetros cúbicos. Isso é o valor, esse 20 mil centímetros cúbicos, é o valor dessa vasilha. Marilene, agora para me saber quantas vezes eu vou usar? Quantas vezes? Basta que você faça a divisão. 180 mil é o aquário completo, dividido por um cilindro de água, que eu acabei de calcular, 20 mil. Marilena, é isso aí que eu faço? É. Você corta o zero em cima, o zero embaixo, o zero em cima, o zero embaixo, o zero em cima, o zero embaixo, o zero em cima, o zero embaixo. Fica 18 dividido para 2. Adivinha quanto é 18 dividido para 2? 9. Então você vai usar 9 vezes. Então está aqui, gabarito, letra C de casa. Valeu! Bem, turma, chegamos aqui na penúltima questão de hoje. É uma turma de... Não, é uma questão do Instituto Social Univida. A prova de Univida é na Prefeitura Nossa Senhora das Graças, para professor de Educação Física. Então é ensino superior, tá? Essa questão é nível superior. Cai a questão de cone, tá? Cone. Olha, você está lendo cone aonde? Bem aqui, ó. Cone. Aqui, ó. Cone. Ok? Diz o seguinte: observe abaixo o objeto cujo formato é popularmente conhecido como casquinha de sorvete, o qual possui um formato cônico. Sabendo que seu raio é igual a 3 centímetros e a sua altura é de 9 centímetros, o volume deste objeto é, cara, o volume do cone. Marilene, como é que eu faço o volume do cone? Cara, o volume do cone vai ser o seguinte. Vou desenhar um cone aqui rápido, vou até desenhar de cabeça para baixo, para você ilustrar que eu tenho um raio aqui em cima, ok? Um raio, e eu tenho bem aqui a altura. O volume desse cara vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. É o mesmo do cilindro, só que dividido por 3, ok? Essa é a fórmula do volume do cone, ok? Marilene, agora a gente vai substituir os valores que ele me deu, cara. Muito simples. Π, ele não deu o valor de π. Observe que o π aparece nas alternativas, então não vou usar 3,14. Marilene, se eu usar, você não vai achar a resposta. Por quê? Porque nas alternativas eu tenho π, tá? Então eu vou colocar volume igual a π vezes o raio ao quadrado. O raio é 3, ó. Então fica 3 quadrado, vezes a altura é 9, dividido tudo por 3, ó. Então o volume vai ficar π vezes 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 9, tudo isso dividido por 3. Ó. Eu coloquei dessa forma porque eu quero cortar um 3 em cima e um 3 embaixo. Pronto. Meu volume aqui vai ficar 3 vezes 9, 27 π, porque o 3 foi embora.
Então, vai ser 27 pi centímetros cúbicos. E aí a gente chega aqui no nosso gabarito, ó, letra C de casa. Então, ele diz o seguinte: um recipiente na forma de prisma reto, de base retangular, tem suas medidas internas indicadas na figura a seguir. Vou botar aqui as medidas, ó, 20 de altura, 16 de largura e x de comprimento. Sabendo que este recipiente está com 2.400 centímetros cúbicos de água e que isso corresponde a 60% da sua capacidade total. Então, observe, 60% da capacidade desse cara é 2.400. O perímetro da base é igual a... Cara, eu quero saber, a questão quer saber aqui, qual é o perímetro da base. Até que a base aqui, ó, vou reestruturar aqui a base aqui, ó. Então, ele quer saber qual é o perímetro. O perímetro vai ser x, 16, lá do outro lado, x, e aqui 16. Cara, como é isso? É exatamente isso aí que a gente vai caçar agora. Bora lá. Primeiro, eu tenho que saber quanto é o volume total. E o volume total, eu não sei, mas eu sei que 60% desse volume é 2.400. Então, vamos lá. Primeira continha aqui, ó. 60% do volume é 2.400. Para mim resolver isso, basta que eu faça 60% vezes o volume é igual a 2.400. Bem, essa fração está multiplicando, eu vou passar essa fração todinha para o outro lado dividindo. Só que em vez de eu dividir, eu só faço inverter os termos da fração. Então, o volume vai ser 2.400 vezes o inverso, 100 sobre 60. Marilene, isso aí vale e fica massa. Posso cancelar um zero em cima com um zero embaixo e fazer a multiplicação. 2.400 vezes 10 dá 24.000. Dividido para 6, que sobrou aqui embaixo. Então, o volume vai ser, eu posso fazer 24 para 6, que é 4, e 4 zeros. Então, pronto, o meu volume total é 4.000 centímetros cúbicos. Pronto, já sei quem é o meu volume total. Agora eu posso saber quem é o valor de x. Por quê? Porque eu sei o volume desse cara. O volume dele, segundo o cálculo, o volume vai ser A vezes B vezes C, que é o que a gente usou na questão anterior, tá? Então, vamos lá. O volume vai ser, nesse caso aqui, eu tenho as medidas x vezes 16 vezes 20. Então, o volume vai ser 16 vezes 20, eu posso colocar x vezes 16 vezes 20 dá 32 e 0. Lembrando que esse volume, eu vou até apagar aqui e colocar logo. Esse volume é o volume total. Eu já sei quanto é, que é 4.000, ó. 4.000, ó. Agora eu pego esse 320 e passo para cá dividindo, que é o que eu quero saber, o valor de x. 4.000. Então, vai ficar 4.000 dividido para 320. Isso me dá o valor de x. Então, x, eu fazendo essa divisão aqui, eu vou achar x aqui valendo 12,5 centímetros. Ok? Agora eu vou para a última conta. Marlene, quem é a última conta? A última conta vai ser o perímetro da base. Cara, o perímetro da base é 16 mais 16 mais 12,5 mais 12,5. Então, vai ser o perímetro, vai ser 16 mais 16. Vou fazer aqui embaixo. Aqui, ó. O perímetro vai ser 16 mais 16 mais 12,5 mais 12,5. Ok? Essa soma vai ficar aqui dá 32, mais aqui vai dar 32, aqui vai dar 25. Então, o perímetro vai ser 32 mais 25, vai ficar 5, 7. Aqui, ó. 57 centímetros de perímetro. E a gente chega aqui no nosso gabarito, ó, letra C de casa. Show?